E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas. Meus amigos, estou aqui com a dona Elvira. E tudo bem com vocês? Esperar esse farolzinho, vai assistindo a vinhetinha aqui, daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Salve, rapaziada, tudo bem? Meus amigos, estamos aqui no centro de Varginha, dando aquele rolezinho matinal, colocando a dona Elvira, né, para circular o óleo do motor. E aí, tá tudo bem com vocês? Meus amigos. E vamos que vamos, né? Dona Elvira precisa desse rolezinho. E ela é uma boa moto também para a cidade, meus amigos. Ela não tem aquela manobridade da Dona Malévola, mas ela é muito boa. Meus amigos. Vamos para um papo de cidade hoje. Não é verdade? Meus amigos, muitas das vezes eu sou procurado na clínica no seguinte sentido. É muito comum as pessoas chegarem e falarem assim: parece que dá tudo errado na minha vida. Parece que minha vida é uma eterna repetição. E às vezes essa repetição de frustração, ela vem num campo específico, ou no campo de trabalho, ou no campo amoroso, ou no campo, por exemplo, de alguns projetos pessoais. Então observa, queridões, que o Freud, lá no início de tudo, lá no início da psicanálise, ele elaborou um termo chamado princípio do prazer. O Freud, como todo sujeito conectado a esse darwinismo, ele acreditava a seguinte coisa: todo ser humano busca necessariamente o quê? O prazer. Saciar as suas pulsões naturais. Ele busca o prazer na comida, ele busca o prazer no corpo, no geral, no sexo. O ser humano é um garimpador de prazer. E ele faz o quê? Em contraponto, ele foge da dor. E aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial e o Freud começou a ver uma demanda diferente, galera, aparecendo ali no consultório dele. Que tipo de demanda? Pacientes que relatavam uma repetição de não prazer, de desprazer. Então, por exemplo, pessoas que sempre tinham pesadelos. Pessoas que sempre tinham um tipo de modelo de conduta de autossabotagem, seja no trabalho, seja no amor. E aí ele ficava se perguntando a seguinte coisa: o que é isso que vai além do princípio do prazer? Que leva um ser humano a uma atitude masoquista, a um ser humano que busca constantemente o desprazer, a insatisfação.
E aí, com o tempo, evidentemente que é complexo falar sobre isso, mas eu posso elaborar uma forma simplificada de dizer para vocês. O Freud percebeu que o nosso cérebro, ele não sabe lidar muito bem com traumas. E quando ocorre o trauma, é como se muitas pessoas travassem nesse trauma. Travassem como? Ficasse de uma forma obsessiva e até compulsiva, rememorando esse trauma mentalmente. Então, ou seja, só haveria uma maneira do sujeito parar com este fluxo de repetição. Primeiramente, ele teria que trazer para a consciência novamente aquele trauma original. Porque os conseguintes eram apenas repetições. Então ele trazia o trauma original lá à tona de forma simbólica. Então, por exemplo, ele teve uma pobreza traumática, e então ele sempre estava buscando a pobreza. Toda vez que ele começava a prosperar, ele já dava um jeito de sabotar. Quando era criança, sofria muito bullying, né, por obesidade. Aí o que acontece? Começa a fazer regime e de repente sabota o regime. Procrastina, entendeu como é que é o negócio? Começa a procrastinar. Como se aquela situação não foi superada e o teu cérebro obrigasse você a reviver aquilo novamente, até que você finalmente superasse. Compreende? Muito obrigado, senhor Pedro. Você tá bom? Graças a Deus, tudo bom. Pedro Fotografias, trabalhei muitos anos com a minha mãe. Uma pessoa fantástica. Então, meus amigos, então o cérebro fazia brotar novamente isso num sonho repetitivo, num sonho que muitas vezes a princípio não tinha sentido, onde os personagens foram camuflados, trocados, mas que a situação é a mesma. Então Freud ele falava, só existe uma maneira de superar esse looping de repetição. É trazer à consciência isso durante a terapia, elaborar esse conteúdo. O que é elaborar? Encarar ele, falar sobre ele, compreender ele e, por fim, ressignificar esse trauma. Então você imagina que tem alguns traumas que para você ressignificar ele, para você conseguir ver ele por um outro ângulo, uma outra ótica, é difícil. Então muitas das vezes é o que eu faço dentro do consultório. Eu tento fazer a pessoa olhar o trauma dela por um outro aspecto. Então eu tive, por exemplo, uma paciente que ela, bem novinha, 6, 7 anos de idade, ela foi abusada algumas vezes por alguém próximo na família. E ela ficava às vezes assim muito ansiosa quando a mãe dela ia sair, porque ela sabia que ela ia ficar sozinha com essa pessoa. Ela também ficava muito apreensiva quando a mãe colocava nela um vestidinho, porque o agressor
ficava um pouco mais excitado com esse tipo de roupa. E aí, superando a vida dela, ela já não conseguia mais ficar muito só dentro de casa. Por mais que não fosse mais aquele agressor, por mais que fosse uma pessoa completamente estranha, ela não conseguia mais estar dentro de casa sozinha com a figura de um homem. Então a mãe dela teve depois companheiros, mas era como se o cérebro dela fizesse ela reviver todo aquele terror. E ela não conseguia mais usar também um decote, um vestido, uma roupa estampada, floral, porque ela achava que, pelo fato dela estar daquela maneira, também implicou naquela dor posterior. E aí eu tive que trabalhar muito isso com ela, que apesar dela ter esse trauma, esse looping, ela já não era mais uma menina de 6 anos, ela já é uma mulher de 40 anos. E é muito diferente, né, a reação de uma garotinha de 6, 7 anos para uma mulher de 40 anos, né? Segundo, né, que ela era uma criança muito vulnerável, muito dependente da proteção materna. E hoje não, hoje ela consegue muito bem se defender. Os braços dela são mais fortes, as pernas mais longas, né? Muito diferente daquela garotinha que antes se sentia muito frágil. Não é verdade? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela já fez vários procedimentos para poder pegar e emagrecer e paga caríssimo por injeções, né? Que vão auxiliar ela a controlar a questão da vontade de comer. Mas chega lá no finalzinho, quando ela está começando a conseguir o corpo que ela deseja, ela começa a procrastinar, ela começa a ficar com preguiça de fazer exercícios, ela já cede a tentações com guloseimas e cai na glutonaria. Mas por que isso? Porque ela ainda continua sendo aquela menininha que colocava a culpa em tudo na obesidade dela. Eu não tenho amiguinhos porque eu sou gordinha. Ninguém quer namorar comigo porque eu sou gordinha. E a vida dela se tornou um looping de vitimismo. E sempre justificado na obesidade. E a mesma coisa, teve uma vez que meu pai olhou assim pra mim e falou: você não merece aquilo que eu dou pra você. Você não merece ter coisas boas. Né? E meu pai tinha uma força de autoridade muito forte sobre mim. E eu lembro, por exemplo, que eu não conseguia ter coisas boas. Eu sempre usava as piores roupas, eu sempre comprava no supermercado as coisas mais baratas. Como se as coisas boas não me pertencessem. Eu lembro que eu tive uma Shadow 600, eu reformei ela inteira, ela ficou impecável, ela ficou zero. E aí o que acontece? Quando ela ficou novinha, eu vendi ela. Parece que eu não queria nem andar mais nela. Mesma coisa aconteceu com a Elvira, né? Primeiro a Elvira estava bem surradinha e aí eu andava à vontade. E aí eu percebi que à medida que eu deixei ela nova, eu andava menos. Aí veio a Malévola. A Malévola estava meio largadinha, eu andava mais. Aí agora eu já dei uma geral nela. Já estou olhando, falando, opa, parece que eu estou andando menos. E muitas das vezes, sem a gente perceber,
é essa repetição. Quando meu pai me tomava as coisas e falava: você não merece. Você não merece aquilo que eu dou para você. E como eu tivesse uma medida de merecimento na minha cabeça. Não é verdade? E as repetições são assim. Tem pessoas que vão ser eternas sofredoras, mas exatamente porque o sofrimento delas gerou esse looping de significado, de modelo existencial, onde elas vão ser sempre vítimas delas mesmas, vítimas das suas lembranças. Não é verdade, meus amigos? E é por isso mesmo que a gente tem que se cuidar. Que não é brincadeira, não. Então esse é o princípio da repetição do Freud. Ou a gente resolve bem esses nossos traumas, essas frustrações que não foram bem superadas, ou então nós vamos ficar num looping de repetição. Não é verdade? Buscando sempre esse modelo. É como algumas pacientes, por exemplo, que tiveram um pai alcoólatra, agressivo, e depois todos os relacionamentos posteriores, né, os homens que elas namoraram, chegaram a casar, tinham esse perfil. E mesmo elas condenando veementemente a postura do pai, né, dizendo: meu pai não era um cara bom, meu pai não tratava bem minha mãe. Mas essa cena ela fica muito marcada, e aí simbolicamente ela repete na vida dela, simbolicamente, como numa forma de se colocar novamente em cena, mas na cena que ficou mal resolvida. E aí, galera, vocês conseguiram entender um pouquinho disso? E você? Você acha que você repete muita coisa? Você acha que você repete cenas do seu passado? Existem certas situações da sua vida que parece que está sempre tomando o mesmo rumo, o mesmo caminho? Dê uma olhada. Eu repeti muita coisa do meu pai. Até o cigarro dele eu repeti. Durante 26 anos. Uma forma que eu tinha de trazer essa masculinidade dele para mim, essa virilidade, foi através do cigarro. E assim a gente vai se resolvendo, né, meus amigos? Mas legal. Se você gostou, né, desse vídeo, galera, dê o seu like. Dê o seu like aí, maroto. E ao mesmo tempo, se inscreve no canal. Tem gente que foi olhar lá e falou: Marcão, fui olhar e eu não estava mais inscrito. Realmente a plataforma às vezes vê isso. Às vezes você fica um tempo sem assistir o vídeo no Marcão, eles tiram sua inscrição. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Meus amiguinhos. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Fui!